boa noite para você de casa. O NTV News chega. Homem fica gravemente ferido durante confronto entre membros de facções no presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas. O motorista cochila e se envolve em acidente com saída de pista em Presidente Olegário. Na edição de hoje a gente vai mostrar também. Morador reclama de prejuízos causados por obra da Copasa. Elisa Guedes fala sobre o lançamento do seu livro sobre crônicas do dia a dia. A gente mostra como foi a diplomação dos prefeitos e vereadores eleitos. Casa das Meninas promove campanha de Natal. Variações nas temperaturas podem impactar no aumento das doenças respiratórias. Direção da Santa Casa esclarece sobre campanha de doações para a instituição. Entenda as diferenças entre atestado médico e declaração de comparecimento. Doente sem conseguir trabalhar, motorista pede ajuda para se manter após ter seguro-desemprego suspenso. Falar também sobre a chuva forte deste início de noite nesta terça-feira em Patos de Minas. O NTV News está começando. Homem ficou gravemente ferido durante uma briga entre detentos do presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas. A briga envolvendo essas duas facções que aconteceu aqui dentro do presídio Sebastião Satiro foi conferida pelos policiais penais após o momento em que chegou a informação até eles de que uma briga teria acontecido. Eles então deslocaram até a cela 5 aqui dentro do presídio Sebastião Satiro, aonde constataram e encontraram um homem caído no chão com diversos ferimentos. Ele então foi encaminhado à enfermaria aqui do presídio e logo em seguida precisou aí passar por mais atendimento médico, sendo então encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, já que ele estava com diversos ferimentos e principalmente precisou passar aí por procedimento de pontos próximo aí ao supercílio. Ao retornar, tentar identificar tudo o que aconteceu, um homem de 27 anos que está preso aqui no presídio Sebastião Satiro informou ter sido responsável por toda essa briga. Segundo ele, a vítima, que é de Ipatinga, teria, quando foi preso aqui no presídio Sebastião Satiro, teria entrado e informado que era membro do PCC. E aí, então, já esse outro, esse rapaz que se diz responsável pela briga, ele já é aí do Comando Vermelho, onde há uma rixa entre essas facções. Por isso não teria gostado e armou uma emboscada. Segundo ele, teria dito que se esse homem, a vítima e mais uma pessoa não saísse dessa parte da cela 5, iria quebrar o presídio. No momento então que foi armada essa emboscada, a vítima foi chamada até essa cela e ali começou a sofrer as agressões com socos, chutes, inclusive tendo o rosto prensado em uma das celas. Por isso encaminhado à Santa Casa de Misericórdia em Patos de Minas. Diante de toda a situação, os policiais penais tomaram conta da situação para separar toda a briga generalizada que estava acontecendo. A informação que a vítima falou que vai responsabilizar e entrar com a ação para que fosse lavrado isso tudo como uma tentativa de homicídio. E a nossa reportagem procurou a Sejusp, que sobre esse caso informou por meio de nota em relação que está tomando conta em relação a esse caso. A vítima precisou sim ser encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas para passar por procedimentos médicos, aonde inclusive segue internada até receber alta. E as autoridades aí referentes a todo esse caso já estão acompanhando sobre essa briga que aconteceu entre facções do PCC e do Comando Vermelho dentro do presídio Sebastião Satiro. O veículo sofreu saída de pista na manhã desta terça-feira no quilômetro 71 da MG 410 em Presidente Olegário. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a motorista de 59 anos disse que seguia sentido João Pinheiro quando cochilou e perdeu o controle sobre a direção do Onix, que após sair da rodovia bateu contra o tronco de uma árvore. A condutora não sofreu ferimentos graves, mas foi encaminhada por terceiros ao Hospital Municipal em Presidente Olegário. Morador do bairro Vila Garcia reclama de prejuízos que teriam sido causados por uma obra da Copasa. Há cerca de 90 dias, um buraco aberto pela Copasa na rua Getúlio Borges, no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas, tem causado transtornos e prejuízos aos moradores. A situação demorou meses para ser resolvida e gerou até danos materiais.
O problema começou após um reparo na rede de esgoto. O buraco foi aberto no passeio, bem em frente à garagem da residência, e demorou para ser fechado. Ao tentar sair e entrar com o carro, André teve seu veículo danificado. Até o primeiro momento, minha esposa fez o pedido da Copasa para vir desentupir a rede. Aí eles vieram e insinuaram o seguinte, que tinha que fazer um PL, você entendeu? Aí eles pegou, marcou a data, depois que eles veio cá, o IAC falou que tinha que vir fazer o PL, eles demorou uns 25 dias para vir poder fazer esse PL. Veio, rasgou, arrebentou a rampa, como está nos vídeos que eu te enviei, para desentupir. Falou que não tinha condição de desentupir. Largou a rampa arrebentada e voltaram depois de várias reclamações que a gente fez de novo. Vieram aqui, cortou a rampa 2 vezes, deixou os buracos, deixou descoberto, como está nos vídeos que eu te enviei. Pegaram, voltaram. Não desentupiram a rede. Devido a eles ter largado o buraco da rampa, o que acontece? Com a movimentação do carro, foi afundando mais. Você entendeu? E a minha esposa mandando pedido para Belo Horizonte, mandando pedido para Copasa, a gente ligando, persistindo, e eles nada de vir arrumar. Após o incidente, André entrou em contato com a empreiteira responsável pelo serviço, mas a resposta foi desanimadora. Depois de já 90 dias, mais ou menos, 80, 90 dias, a gente essa semana passada retornou na Copasa para poder reclamar para eles. Aí o rapaz, a gente falou para ele a situação, ele abriu o computador, viu mesmo que tinha vários pedidos em Belo Horizonte, vários pedidos aqui em Patos, falou, não, tá realmente demorando mesmo. E eu fui argumentar com ele do acontecido o seguinte, como eles vieram aqui, rebentaram a rampa, como tá nos vídeos que eu te enviei, e o trem foi afundando, devido a eu estar subindo e descendo o carro, as manobras irregulares, para a gente dar ré, para a gente poder estacionar, o carro estourou o setor de direção, você entendeu? Aí eu fui conversar com ele, para ver qual das providências que eles iam tomar para vir finalizar a rampa, e eu, devido ao problema que aconteceu no carro, ele virou para mim e falou assim, com as próprias palavras dele, falou assim, ó, deixa eu te falar, seu carro é velho demais então, para poder estar subindo uma rampa e estourar o setor de direção numa rampa. Um setor de direção hoje, nada, no mínimo, ele custa na média de R$ 1.400 a R$ 1.600 com a mão de obra instalada. Apesar do reparo ter sido feito, os danos ao veículo permanecem e representam um prejuízo financeiro para o morador, que ainda busca uma solução justa. Eu não sei se a gente tem os direitos da gente, mas a gente paga imposto, né? Paga o imposto e muito mal pago pelo seguinte, por eles não dar um apoio a gente o que precisa. Aí o que acontece? Eu não vou ficar no prejuízo desse carro não, porque qualquer coisa eu vou entrar com ação na justiça. Porque eu não tenho conta com empresa terceirizada de Copasa. E o prefeito fechou o contrato, eu acho que ele tem que atender a população devido ao que a população merece. A Copasa informou que a correção do pavimento da rua Getúlio Borges foi executada na última segunda-feira. Caso o cliente deseje informar quaisquer danos, as tratativas são individualizadas. Portanto, ele deve procurar pessoalmente a companhia. Depois do intervalo, eu vou conversar com Elisa Guedes, que fala sobre o lançamento do livro Corpo Nu à Beira-Mar. A doutora Elisa Guedes é a nossa convidada desta terça-feira aqui na bancada do NTV News. Está lançando o livro Corpo Nu à Beira-Mar. Nos dá o prazer de falar sobre o lançamento desta obra. Tudo bem, Elisa? Boa noite. Boa noite aos ouvintes da NTV. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando. Elisa, educadora, atuante na cultura e agora definitivamente escritora? Isso, a gente aposenta e precisa reinventar de alguma forma, procurar outro sentido para a vida no passado. Então o sentido que eu encontrei foi escrever. O livro é um conjunto de crônicas, né? Isso. Você me dizia que antes da gente entrar no ar, e essas crônicas tinham ido para a rede social e se transformaram num conjunto para o livro. Isso. O que acontece é o seguinte, quando a gente se aposenta,
logicamente, né, você está entrando na maturidade, para não falar terceira idade, mas você não deixa de sentir o mundo, né? Então, você continua acompanhando as coisas da cultura, as coisas da política, as coisas da educação, né? E também sentir o envelhecer. Né? É inevitável, né? É inevitável. E não é bom. Não é bom. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem, não é bom. Então, essas questões, você tem que, de alguma forma, equacionar essas duas mundos se sente. A política está dolorida, a educação está cheia de problemas, e o envelhecer não é bom. Então, você se apoia na cultura, na arte, para poder, de uma certa forma, ou denunciar o que está sentindo, ou se alegrar, ou até expressar para as pessoas como forma de se conformar com a situação. É isso que eu faço. Olhar aí, uma observação diferente para quem escreve crônica. Lidar com o cotidiano, que é diferente do que as pessoas veem, né? E quem escreve crônicas tem esse olhar diferenciado. Isso. Você observa as coisas do cotidiano, você observa as pessoas. Eu gosto muito de observar as pessoas, né? Eu estou aqui no meu canto, eu ficava muito calada, justamente porque eu sabia da atividade docente, mas eu não deixo de observar. Então, observando as pessoas, observando os fatos, observando a vida sendo lá fora, é que eu vou refletindo sobre isso, e você acaba tendo um olhar com base na vida que você teve, nos saberes que você construiu ao longo da vida, naquilo que você aprendeu, no sofrimento que você teve, nas alegrias que você teve. Então, tudo isso forma, assim, uma espécie de amálgama. Mas é ótima, né? Mas é ótimo. Forma, assim, uma espécie de conjunto de saberes que a gente, de alguma forma, quer expressar, né? Então, os saberes que eu construí, os sofrimentos que eu carrego, as alegrias que eu carrego, as experiências, né, ao longo dessa minha vida que é longa, tudo isso desagou nesse livro, né? O meu ponto de vista em relação ao que eu citei está na construção de cada crônica. Eu parto do que todo mundo vê, mas eu parto de um olhar crítico, de um olhar que carrega as minhas experiências. O leitor pode esperar, já está aguardando esse lançamento. O que ele pode esperar deste livro? Olha, o cronista, a crônica, ela fica num limite entre o texto jornalístico e o texto literário, de modo que ele é o espaço em que o leitor não vai encontrar nada que seja muito difícil de ser lido. Também não é nada assim que não o obrigue a refletir, né? Então é nesse sentido. O leitor vai encontrar um texto leve, um texto bem humorado, embora muitas vezes trate de dores, mas eu procuro falar dessas dores de uma forma bem humorada, que é o que a gente consegue com o passar da vida. Eu já não estou mais tão envolvida no sofrer, mas eu estou envolvida no refletir sobre a dor, no falar sobre ela de uma forma que as pessoas compreendam, podem até sorrir, né? Podem até achar engraçado, às vezes tem alguma ironia, enfim. É esse o meu jeito de tratar hoje aquilo que no passado às vezes até me deu sofrimento. Mas hoje eu quero denunciar, quero alertar, mas quero divertir as pessoas também. É uma mistura de reflexão com entretenimento. Eu não li seu livro ainda, mas eu estava lendo sobre ele e eu vi que é um diálogo entre o presente e o passado. Isso, né? Porque... Como relacionar isso, senhora? Em algumas partes do texto, talvez na maior parte, como eu estou falando do que eu vivi, do que eu experienciei,
pela vida, então eu estou falando do passado, mas com o olhar de hoje. Eu não tenho saudade do passado, então eu não falo com tristeza, não falo com saudosismo, né? Eu falo com o olhar de hoje, porque se eu for só escrever com base na saudade, as pessoas de hoje não vão se identificar com o que eu estou falando. E eu quero justamente me comunicar com os jovens, me comunicar de modo que as pessoas saibam ler o passado, até para compreender melhor o presente, mas sem saudade, sem ficar por lá. Eu trouxe o passado para cá, um novo olhar sobre ele. Isa, o lançamento do livro é no dia 23. Eu queria que você convidasse o pessoal para esse lançamento, explicar onde vai ser, quando vai ser, dia que vai ser. Sim. Bom, eu quero, primeiro agradecer aos telespectadores e a vocês da NTV por terem me convidado. Logo da primeira vez que eu assumi a Secretaria de Cultura, lá no início dos anos 90, a primeira casa onde eu vim contar os projetos da prefeitura foi aqui. Beleza. Então eu fico muito feliz, da NTV oferecer essa oportunidade à cultura patense. Bom, esse livro, então, ele vai ser lançado no dia 23, que é a próxima segunda-feira, às 20 horas. Nós vamos fazer o lançamento lá no restaurante do Hotel Zizi, a partir, então, de 20 horas estão todos convidados. O restaurante estará aberto ao público de forma geral e a gente vai lá, então, promover um encontro entre amigos, entre admiradores da cultura, entre pessoas, que gostem dessa leitura leve que é o que eu estou oferecendo. De véspera de Natal já é uma boa pedida para dar de presente. Um presente, é um presente que eu quero oferecer às pessoas e que as pessoas podem oferecer, aos seus amigos. Bem, Corpo Nu à Beira-Mar, Elisa Guedes aqui nos visitando e falando desse lançamento. Elisa, parabéns pelo lançamento do livro. A gente vai estar lá com certeza, vamos mostrar e te convidar para voltar mais vezes com mais obras que virão, com certeza. Obrigada e eu agradeço demais. A NTV é uma apoiadora da cultura local e a gente tem que reconhecer isso. Eu vou fazer um rápido intervalo, já a gente volta com mais aqui no NTV News. Foram diplomados na noite de ontem em Patos de Minas os prefeitos, vices e vereadores eleitos em Vargem de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté e Patos de Minas. A cerimônia da Justiça Eleitoral formaliza os resultados das eleições e habilita os eleitos para a posse. O evento, realizado pela Justiça Eleitoral, tem um caráter formal e simbólico, oficializando os resultados das eleições e conferindo aos eleitos o diploma que os habilita a tomar posse e iniciar seus mandatos a partir de 2025. Foram diplomados 54 candidatos de Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté e Vargem de Minas, entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O momento da diplomação é o ato solene pelo qual a Justiça Eleitoral reconhece e atribui a cada um dos eleitos o diploma que os credencia a tomarem posse no dia 1º de janeiro para o exercício efetivo de seus mandatos. E a democracia se compraz com esse momento, realizadas as eleições, colhidos os votos, nós temos agora aqueles que irão representar a vontade popular expressa nas urnas. A cerimônia foi marcada por um grande simbolismo, com a presença de autoridades locais, familiares e amigos dos eleitos. Este momento, além de garantir a formalização do processo eleitoral, também representa o início de uma nova fase para as cidades, onde os eleitos assumem o compromisso de representar a população e trabalhar pelo desenvolvimento local. Nós temos entre os vereadores aqueles que irão assumir o primeiro mandato, assim como aqueles que estão sendo reeleitos nessa oportunidade. Todos eles têm para com o povo que os elegeu a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso de realizar um trabalho voltado para os anseios dessa população e que realize o desejo destes que depositaram a sua esperança em cada um desses representantes e nos prefeitos.
especialmente os nossos municípios, que irão realizar aí durante esses 4 anos as políticas públicas que poderão melhor atender aos anseios e à necessidade da nossa população. Um dos destaques da noite foi o discurso do prefeito reeleito de Patos de Minas, que recebeu seu diploma com mais de 85% dos votos válidos. Ele destacou a responsabilidade de continuar o trabalho em favor do município. Dar continuidade aos projetos que estão em andamento, como a canalização da Fátima Puta, a reestruturação da saúde, fazer mais asfalto na zona rural, continuar recapeando as ruas aqui da zona urbana e da zona rural também. A gente tem um projeto grande agora de asfaltamento também de ruas da zona rural. Enfim, tem muito trabalho pela frente. A cidade tem crescido e com isso a demanda por mais escolas, por mais creches, por mais postos de saúde, ela também cresce. E a gente tem algumas obras de infraestrutura que são sonhos também do município. Eu não vou prometer, mas a população pode ter certeza que a gente já está trabalhando nisso, inclusive com um projeto. E, como sempre, não vai faltar empenho da nossa parte. Em breve, os eleitos terão a oportunidade de iniciar suas jornadas, tomando posse e se dedicando ao cumprimento de seus mandatos. É um orgulho, né, estar representando a população de Patos, né, e assim, saber que a gente teve a confiança de novo, né, da população para estar aqui defendendo os direitos, somente das comunidades mais carentes, dos povos mais necessitados. Então, assim, eu estou muito orgulhoso hoje. Expectativa muito boa que a população vá até a Câmara, onde é a casa do povo, para ver os legisladores. E Lagoa Formosa é uma cidade muito acolhedora. Temos aí muitas dificuldades que vamos enfrentar. Vocês até tiveram muitas vezes ajudar a gente a mostrar as dificuldades. E agora a gente também convida vocês para estar mostrando também as soluções que a gente vai ter essas cobranças e vamos correr atrás para que isso aconteça. A Casa das Meninas, que trabalha com acolhimento de crianças e idosas em Patos de Minas, está realizando uma campanha natalina. Atuando em Patos de Minas há mais de 67 anos, a Casa das Meninas é uma instituição que hoje carrega um grande significado dentro do município de Patos de Minas. Nós atendemos diariamente cerca de 260 pessoas. Nós possuímos 4 frentes de trabalho, sendo elas o lar das idosas, o acolhimento institucional de bebês, crianças e adolescentes, a creche, que são crianças da comunidade que ficam aqui o dia todo recebendo educação básica, e também o projeto de contraturno escolar. E eu acredito que durante essas festas de fim de ano é necessário um cuidado e um zelo muito maior com os assistidos aqui da instituição. O que vocês costumam fazer? Então, vai chegando no final do ano, quando a gente pensa no Natal, nas festividades de fim de ano, a gente pensa em casa cheia, família reunida, e vai chegando no final do ano, nós aqui da Casa das Meninas, a gente vai tentando estratégias para tentar suprir essas bagagens, essas memórias que as pessoas que moram aqui possuem. Então, a gente vai tentando proporcionar a elas um Feliz Natal, uma festa diferente, realmente coisas para suprir todas essas emoções. E para que isso aconteça também é necessário muito a ajuda da população, correto? Sim, com certeza. E aqui na Casa das Meninas, no momento, nós estamos com muitas faltas, Faltas de proteína, falta de produto de higiene, de limpeza, o que nos deixa de mão atadas, Como proporcionar para essas pessoas algo, sendo que a gente já está com muitas faltas? E para isso a gente faz um apelo da comunidade, para que realmente se sensibilizem e ajudem as pessoas que moram aqui, realmente a terem, assim, um final de ano feliz, como muitos de nós teremos. A gente fala que tudo que chega aqui é bem aproveitado, Uma casa muito grande, com muitas pessoas e que abrange desde a maternidade até a velhice, A gente brinca que é do nascer ao pôr do sol. Então, tudo que chega aqui é muito bem aproveitado. Então, tudo que você puder e quiser doar vai ser muito bem-vindo aqui para nós, E hoje a gente tem um facilitador, que é o Pix, A gente tem a nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, nós vamos deixar aqui, Então, você que gostaria de fazer a diferença na vida das pessoas que moram aqui na Casa das Meninas, mas não sabe como, faça um Pix para nós, aqui vai ser muito bem-vindo. Colaborar, Daqui a pouco aqui no News, variações das temperaturas podem impactar no aumento das doenças respiratórias. A direção da Santa Casa de Misericórdia esclarece sobre campanha de doações para a instituição.
A operadora TIM foi multada em quase 2 milhões e 300 mil reais pelo PROCON de Minas Gerais pela prática indevida de telemarketing. Segundo o órgão de defesa do consumidor, vários clientes relataram que receberam ligações e SMS com ofertas e serviços recorrentes mesmo após solicitação de bloqueio destas propostas comerciais na lista anti-marketing. Essa prática viola o sistema de bloqueio de telemarketing, o que significa que está em desacordo com a legislação estadual. Durante o processo administrativo instaurado pela 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte, foi ofertada à TIM Sociedade Anônima a possibilidade de assinatura de uma transação administrativa, mas foi rejeitada pela operadora. Além da multa, a decisão determina que a empresa de telecomunicações seja inscrita no cadastro de reclamações fundamentadas. A TIM tem um prazo de 10 dias úteis para interpor recurso ou efetuar o pagamento com uma redução de 30%. Nesta época do ano, as variações bruscas de temperatura podem impactar no aumento das doenças respiratórias. Dados recentes da OMS apontam que as doenças respiratórias ocupam o 3º lugar entre as maiores causadoras de morte no mundo. Dentre os fatores que invadem nosso mecanismo de defesa, podemos citar as variações bruscas no tempo como um dos causadores dessas doenças. Geralmente a gente percebe que nossa via aérea não responde bem a variações climáticas. O clima muito seco vai atrapalhar a depuração, né, dos micro-organismos que vão acumulando, assim como das substâncias, poeiras e outras substâncias irritativas que vão se acumulando na via aérea. E também tem a questão de variação para frio. Quando fica mais frio, o nosso organismo tem uma dificuldade de lidar com essa informação e isso fica mais tendencioso a ter infecções nessa região da via aérea superior, que vai ser entrada para infecção em outros locais também, como no caso nas infecções pulmonares. O sistema respiratório do corpo humano está em contato direto com o ar que respiramos e, embora disponha de defesas contra agentes nocivos externos, algumas vezes essas barreiras são vencidas e então surgem disfunções orgânicas. Por isso, é sempre necessário estar atento e se prevenir. Se alimentar bem, hidratar bastante, se expor a ambientes externos, não ficar em locais fechados, fazer exercício físico, ter uma alimentação muito diversificada, né, com frutas e verduras, para a gente ter um sistema imunológico que seja resistente a todo esse tipo de adversidade. Mas um ponto muito importante também é a gente fazer uso de medicações que sejam adequadas, que sejam bem indicadas, né, e principalmente uma dica muito básica, né, que geralmente eu falo, que é o uso da lavagem nasal, que pode ser com garrafas, seringas ou até os jatos contínuos, que vão auxiliar nesse processo que às vezes o nosso nariz, nossa via aérea está com dificuldade, que é o de depurar os micro-organismos e substâncias irritativas que vão se acumulando nesse nariz. A procura por remédios também aumenta bastante durante o período, e muitos deles, usados de forma indevida, podem ser responsáveis por piorar o quadro do paciente. No geral, para trato respiratório, o que a gente vê? A demanda maior. Bombinhas de corticoide, aumentou muito o uso, porque tem a questão da poluição também, que cada dia mais é queimada, desmatando árvores, que isso, querendo ou não, influencia na vida e no dia a dia também. Então, assim, antibiótico, cresceu muito o índice de uso de antibiótico, que é uma coisa que afeta, querendo ou não, a nossa imunidade. Abaixa um pouco a imunidade e deixa a gente mais vulnerável a essas doenças. E muitas vezes as pessoas procuram e deixam de procurar o médico, que é o que a gente aconselha muito aqui. Por quê? Tem casos que precisam de medicamentos que a gente não pode aconselhar e, assim, venda de antialérgico, descongestionante aumentou muito e hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque pneumonia silenciosa tá aí e tá dando muita. A gente vê muito caso que a pessoa começa, vou tomar um antialérgico, vou começar com tratamento, e aí o que acontece? Mascara o problema. Antes de se automedicar, é sempre necessário procurar a ajuda de um especialista para que a doença seja tratada da forma correta. A gente recomenda que, se o paciente tiver uma persistência dos sintomas, considerando que se você tem um resfriado ou uma gripe, o que se espera é que com 7 dias já tenha uma resolução desse quadro. Se esse paciente está com uma persistência, provavelmente teve alguma complicação associada a esse quadro, ou esse paciente tem alguma outra condição que o leva a ter um quadro que está cronificando. Nesses casos específicos, é importante que ele procure um médico para auxiliar, entender o que está acontecendo e usar a medicação apropriada que não cause nenhum tipo de risco para a saúde desse paciente. Né? A gente continua falando de saúde. Com um investimento de quase 2 milhões de reais, a primeira UBS construída no novo modelo do Estado foi entregue em Serra do Salitre pela Secretaria de Estado de Saúde.
A Secretaria de Estado de Saúde, com o objetivo de melhorar a atenção primária à saúde em todo o Brasil, criou um novo modelo arquitetônico das UBSs, com espaços mais modernos e acessíveis. A primeira unidade básica de saúde construída pelo novo modelo foi entregue em Serra do Salitre pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais nesta semana. A obra teve um investimento de cerca de R$2 milhões e entrará em funcionamento a partir de março de 2025. A meta é atingir 100% da cobertura da atenção primária. Em breve, a cidade contará com mais 2 unidades. Essa UBS é a primeira desse novo projeto padrão, então ela é muito simbólica por isso. E ela se junta às mais de 350 UBS sendo construída nesse momento em todo o estado, para que a gente previna doenças, mas também controle doenças crônicas. E é aqui que isso acontece, aqui que se vacina e aqui é que há esse atendimento para cada mineiro em nosso estado. Essa obra aqui é uma UBS tipo 1, que foi um repasse de mais ou menos 2 milhões. Mas quando você pega o número de UBS que estão sendo construídas no estado, o tamanho do investimento são mais de 200 obras, só nessa última resolução que saiu, né? Então, somando todo o recurso financeiro, a gente tem quase 450 milhões, é muito dinheiro. Segundo a secretária de Saúde do município, a unidade atenderá aproximadamente 2.500 pessoas dos bairros Bela Vista, Sol Nascente 1 e 2 e Parque Santo Antônio. O recurso para o Estado, que foi uma resolução estadual, ele entrou em novembro de 2023 e hoje, em dezembro de 2024, nós estamos entregando a obra. Foi uma obra que foi realizada em 10 meses, em tempo recorde. E a população vai ser atendida com atendimento médico, de enfermeiro, vai ter curativos, vacinação, a equipe é multi, que vai ter psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista. Todos esses atendimentos estarão aqui nessa unidade mais pertinho de você. A dona Lázara é uma senhora de 60 anos e demora cerca de 15 minutos para ir à unidade de saúde mais próxima. Agora, ela afirma que a nova UBS vai trazer muita praticidade por poder cuidar da saúde bem próximo de sua casa. Faz parte do UBS Isaíra Xavier, no bairro das Nações, onde eu posso usar consulta médica, dentista, também faço exame de rotina. E também temos o acompanhamento com as agentes de saúde, que é bem preparados. Agora eu estou morando no bairro Bela Vista, vou fazer parte do UBS Danger Francisco Neto, onde vai ficar tudo mais fácil para mim, porque é ao lado da minha casa. Após os estragos causados na Santa Casa pela chuva forte do último sábado, mensagens relacionadas a uma campanha para arrecadar recursos para a unidade de saúde começaram a ser repassadas na internet. Esta terça-feira, a direção da instituição esclareceu dúvidas sobre estas doações. O final de ano é um período onde as pessoas se sentem mais comovidas e solidarizadas em ajudar o próximo. Nesse período natalino, é muito comum ver a circulação de campanhas de arrecadação para a ajuda de pessoas necessitadas. Assim, aconteceu desde o último sábado, onde houve um incidente com um destelhamento do prédio antigo da Santa Casa de Misericórdia, que, sem ter feito nenhuma ação de solicitação de ajuda, a instituição teve sua chave Pix, que fica disponibilizada em seu site, circulando por várias redes sociais, como se fosse necessário a ajuda de doações para a reconstrução da obra. O presidente da Santa Casa se manifestou, esclarecendo a situação. O Pix doação da Santa Casa, ele sempre existiu, né? Evidentemente, com o advento desse incidente, as próprias pessoas começaram a se mobilizar para fazer doações. Mas o Pix da Santa Casa, ele sempre existiu. Nós temos doadores que doam constantemente aqui para a Santa Casa. Até o momento, o valor já arrecadado ainda não passou por levantamento do setor financeiro, mas o presidente explicou que as arrecadações serão destinadas a gastos gerais dentro da unidade de saúde, já que a reforma e reconstrução da parte danificada está sob responsabilidade da parceira FEPAM.
Quando você doar para o Pix, vai cair na conta da Santa Casa. E esse recurso ele é usado de uma forma geral, né? Dependendo da necessidade do momento. Tem momento que é isso, tem momento que é aquilo, né? A gente sempre faz dessa forma. Lembrando que a reforma do telhado, a reconstrução do telhado está sendo feita pela FEPAM, né? Então as pessoas estão perguntando, é para o telhado? Não, o telhado a FEPAM está fazendo ele. Ele é utilizado, já cai direto na conta da Santa Casa, onde nós utilizamos de várias formas aqui, dependendo da necessidade do momento. Dentro do hospital, na estrutura, não houve problema nenhum, né? Nós tivemos o problema do telhado, onde foi a estrutura e as telhas foram embora. Desde domingo, né, a FEPAM já mobilizou, já está trabalhando aqui junto com os funcionários da Unipam, né? Inclusive chegou um caminhão agora com as ferragens, né, já estão sendo colocadas. A gente acredita que dentro de 10 a 15 dias nós estamos já com a cobertura ou o telhado tudo recolocado novamente. A mobilização social da população é admirável e as doações para a chave Pix da instituição serão bem-vindas em qualquer época do ano. Lembrando, é o CNPJ da Santa Casa. Se você também tiver qualquer dúvida, entra no site da Santa Casa, confere lá, tem os dados todos, né? E cai numa conta específica da Santa Casa, onde nós utilizamos, dependendo da situação e do momento, nós utilizamos tudo dentro da Santa Casa. Pronto, esclarecido, né? Quer doar? Esse canal de doação já existia, e aí começaram a enviar mais esses estragos que aconteceram na casa, e aí a direção explicando que a situação não é bem assim. Canais diferentes. A seguir aqui no News você vai entender as diferenças entre atestado médico e declaração de comparecimento. E ainda, doente sem conseguir trabalhar, motorista pede ajuda para se manter após ter seguro-desemprego suspenso. Uma dúvida bastante comum entre os trabalhadores é a validade da declaração de comparecimento aos serviços médicos para justificar a falta ao serviço. E é isso que a gente vai mostrar na reportagem de Emanuele Ferreira. Problemas de saúde muitas vezes chegam sem avisar e é necessário se afastar da rotina para cuidados e tratamentos. Nesses casos, o trabalhador é amparado pela legislação para recebimento de auxílio saúde. Se for um atestado médico, até 15 dias a empresa arca com a justificativa do empregado. A partir de 15 dias, se for um atestado médico a partir de 15 dias, então tem que dar entrada no INSS e o INSS então que começa então a pagar o empregado através do auxílio doença. O valor é calculado de acordo com o salário do empregado e o INSS tem algumas fórmulas lá para calcular, mas geralmente o auxílio doença é calculado em cima de um salário mínimo. Mas é necessário alertar que apresentar a declaração de comparecimento aos serviços médicos pode não ser necessário para justificar a falta do dia integral de serviço. Para que isso aconteça, é necessário mostrar um atestado médico válido, ou, do contrário, poderá a empresa descontar as horas do turno inverso, bem como a remuneração do repouso semanal e feriados. A Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa aplicada por uma empresa do ramo de design em Minas Gerais a um funcionário que faltou por mais de 3 vezes em um único mês sem uma justificativa plausível. O funcionário queria receber as suas verbas rescisórias e apresentou uma declaração de comparecimento a uma unidade de saúde por mais de 1h30. A consolidação das leis trabalhistas, que a CLT, ela divulga ali em alguns de seus artigos alguns exemplos de faltas abonatórias em que o empregado pode, então, deixar de ir ao trabalho de forma justificada. Dentre elas é o atestado médico. No entanto, hoje tem uma decisão muito importante que é da Justiça do Trabalho, falando que o atestado médico é uma coisa e o comparecimento a uma UPA, a um hospital, ou seja, uma declaração que o empregado foi até o hospital é outra coisa e não coadunam. O atestado médico é sim uma falta abonatória, o empregado justifica sua ausência. E a declaração ao hospital e UPA não é falta, é considerado falta pelo empregador. E isso pode caracterizar uma justa causa para que o empregador possa, então, demitir aquele empregado.
A Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde. Portanto, nenhuma empresa pode negar o acesso de seus empregados aos serviços de saúde. Porém, essa é uma alternativa adotada para evitar o abuso e o excesso de faltas. Deixar sempre bem claro, o empregador tem que ser bem comunicado e o empregado tomar cuidado com essa situação que é nova, né? A declaração de comparecimento a hospitais, a declaração de UPA, fui lá apenas aferir uma pressão, isso é justificativa para a ausência do trabalho? Não é. Isso pode configurar advertência e até uma demissão por justa causa. A gente muda de assunto e agora você vai ver o drama de um morador de Patos de Minas que, impedido de trabalhar por motivo de doença, está enfrentando dificuldades para se manter. E após ter o seguro-desemprego suspenso, sem saber o que fazer, ele faz apelo em busca de ajuda. Tudo começou em janeiro de 2020, quando, em um capotamento com um caminhão de trabalho, Luciano machucou levemente a cabeça e teve algumas escoriações pelo corpo. Após 3 anos desse acidente, ele começou a sentir dores de cabeça muito fortes, confusões mentais e até crises parecidas com epilepsia. Mas, até então, os seus laudos de exame não diagnosticavam nenhuma doença mais grave. Recentemente, após uma consulta com outro médico, o diagnóstico apareceu. Venho sentindo assim, uns problemas de saúde, né, desde 2023. Aí, de uns tempos pra cá, começou a gravar de novo, há uns 6, 7 meses atrás. Aí, venho tendo acompanhamento médico. Aí, devido a esse problema, fui dispensado do serviço. Aí, o médico constatou que eu tô com traumatismo craniano. Me impossibilitou de trabalhar, porque eu sou motorista. E me dá uns apagão, muita tontura. Aí ele me afastou devido, assim, até proporção, se acidentar, né, em BR, alguma coisa assim, ele me impossibilitou. E vem sendo difícil. Aí eu conseguia fazer algumas coisinhas, aí estava recebendo seguro-desemprego. Como eu dei entrada no INSS, eles me cortaram o meu seguro. Aí agora eu tenho aluguel para pagar, tem água para pagar, tem energia, várias coisas. Aí agora complicou. Não sei o que eu faço mais, porque eu descobri isso no sábado, já não consegui dormir, então eu só venho gravando. Eu sou hipertenso, não posso passar estresse, nervoso, de hipótese alguma. Aí o coração acelera, a pressão não para, é remédio em cima de remédio. Não tem como nem arrumar, ou como se diz, arrumar até outro emprego, porque eu vou viver mais em casa do que no serviço. Não tem como eu trabalhar. Porque se você tem saúde, você tem serviço. Se não tem. Aí devido a esses acompanhamentos, fui levando atestado, eu fui dispensado. Após ter ficado desempregado, sem o seguro-desemprego e sem o auxílio-doença, Luciano conta que está tendo dificuldades em comprar as medicações e manter as despesas de casa. Todos os remédios que até hoje, nenhum eu consegui pelo posto. É todos comprados. Até um que é para a cabeça, que esse da cabeça pediu, para me poder comprar, eu não consegui comprar para 30 dias. Porque o dinheiro não deu. Então o que acontece? Ó, tô com os talão de água, luz para pagar. Só esse remédio aqui, ó, ele é R$250 e tem que fazer pedido e ele demora de 1 a 2 dias para chegar. Não tem pronta entrega. Em vez dos remédios cessar a dor de cabeça, eles estimulam ela a doer mais. E é igual o controle de pressão também, a médica pediu, é o tempo todo, a pressão dele alta. Até nesse dia que ela chegou a 19, eu fui parar com ele na UPA, eu tive que chamar o SAMU. Ele deu 2 apagão dentro do SAMU. Ele tinha pulsação, mas ele não correspondia, não falava. E isso é constantemente. Às vezes, dentro de casa mesmo, a gente está conversando, ele esquece as coisas, ele troca uma coisa pela outra, as tonturas, aí eu tenho que estar amparando para não cair, então eu tenho que tomar a frente, né, da grande maioria das coisas. Com isso eu também não posso trabalhar fora, deixar ele sozinho em casa porque é um risco,
né? E a gente não tem família na cidade, não tem parente. De acordo com a esposa de Luciano, os laudos de exame que foram feitos não condizem com as imagens reais dos exames e que, por isso, o diagnóstico não condiz com o que o marido sente, sendo necessário a realização de novos exames, além da averiguação de um novo médico. Em relação ao exame dele da cintilografia, ainda não foi descoberto porque todos os médicos só querem olhar o laudo do laboratório e não as imagens. A mesma coisa aconteceu com a ressonância da cabeça dele, porque na ressonância da cabeça dele, o laudo do laboratório constava que ele não tinha nada. Quando o neurologista se dedicou a olhar as imagens, ele achou que viu ali que tinha sim um problema e que não tem mais recurso, porque são nervos que não vai se reconstruir nunca mais na vida. E é esse o problema que eu estou tendo com a cintilografia, é que todos os cardiologistas só querem o laudo do laboratório, não olha as imagens para ver onde está o problema, onde está o defeito, porque tem também um problema cardiológico. O casal pede ajuda para pagar as despesas de casa e para realizar novas consultas, além de comprar a medicação que o Luciano precisa, até que seja concedido um novo benefício da Previdência Social. O meu apelo primeiro é um cardiologista que olhe essas imagens, esquece o laudo do laboratório, porque o laudo do laboratório sai uma coisa e nas imagens está outra, a gente, né, já é prova viva disso. Depois desse cardiologista, quem puder estar ajudando a gente a pôr pelo menos essas contas básicas, né, da casa, porque não tem como, vai chegar já as próximas, né, que no caso é a conta de água, que já deveria ser paga, a conta de energia, tem o nosso aluguel também, e as medicações dele que ainda está faltando, né? Que a gente não teve condições de comprar. A TV está terminando, mas antes da gente encerrar, mostrar imagens que nós fizemos hoje, um pouco antes da chuva, imagens impressionantes do céu de Patos de Minas, com essa nuvem muito carregada e agora no final da tarde foi se aproximando aqui do meio urbano, uma nuvem carregadíssima de chuva e que inclusive, né, molhou bastante. A chuva veio forte, com muito vento novamente, não tão intenso quanto o do sábado, né? O sábado foi muito mais intenso, o vento realmente provocou diversos danos. Você vê que ao fundo já tá a chuva lá, né? Essa imagem a gente fez, essa é a imagem recuperada, a gente fez ela mais cedo, mostrando essa aproximação dessa nuvem imensa na área urbana aqui de Patos de Minas, né? De um lado ali mais claro, e aí essa nuvem que impressionou pelo tamanho e pelo nível de carregamento, né, de água de chuva desta nuvem sobre Patos de Minas. Aí, como a gente tinha dito ontem, né, na previsão do tempo, confirma, portanto, esses dados meteorológicos dessas chuvas fortes em Patos de Minas, que já estava sendo aí avisado pelo IMET com relação a essas possíveis tempestades que iam atingir a cidade. Hoje a chuva veio muito forte novamente e também carregada com ventos fortes, né? A gente não tem histórico de hoje, o Corpo de Bombeiros informou que não foram feitas chamadas com relação a danos, né, até o momento. A gente vai continuar de olho para você. O NTV News está terminando, a gente volta amanhã. Ótima noite e até lá.